Graças a Deus. Tudo bem. Gente, boa noite a todos que estão chegando aí, que eu já me perdi, né? Hoje a gente pretende realizar o capítulo de número 39 e 40. O primeiro é o trabalho incessante. Ai da gente se não fosse o trabalho, né? Mas eu não falo do trabalho no sentido só de ganhar o pão de cada dia, mas o trabalho que alimenta a alma, o trabalho que enriquece a gente interiormente. Sem trabalho, sem progresso, né? Então é isso que a gente precisa pensar, porque o trabalho é muito mais do que uma atividade tão somente física. Quando Kardec deu a definição para a gente no Livro dos Espíritos, ele deixa bem claro que trabalho é toda ocupação útil. Então, reforma íntima é trabalho, é ocupação útil, caridade em todos os níveis é ocupação útil e é trabalho. Então vamos lá, trabalho incessante. Agora a gente vai ver a conversa entre Telésforo, só para a gente lembrar, porque Telésforo, esses nomes são maravilhosos, né? É um lidador da comunicação lá em nosso lar. Então, só para a gente, né, estabelecer se situar no tempo e no espaço, né? Então ele fala assim, combate ativo, ele estava conversando com o Aniceto, né? O Aniceto não pôde explicar com detalhes o que ele teria que fazer, mas, enfim, ali ele colocou assim: combate ativo a uma grande cooperativa de desencarnados ignorantes congregados para o mal. Eles estavam ali, eles iam iniciar essa tarefa, o combate ativo. Isso é uma coisa que eu coloquei para chamar atenção. Hoje, mais do que nunca, nós precisamos ter uma postura ativa de 24 horas de combate ao mal. Ao mal dos outros? Não, o mal que habita dentro da gente. Porque muitas vezes, quando a gente não pratica o mal deliberadamente, a gente pratica o mal através da omissão. Quando a gente se cala diante de uma situação que está errada, a gente também está praticando o mal. É sempre bom reforçar que se posicionar diante das situações não significa ser agressivo, não significa ser violento, mas significa ser posicionado. A gente pode se posicionar sem violentar a ninguém, mas não só nós podemos, como é um dever a gente se posicionar. Uma outra coisa importante, né, que ele fala desse combate ativo, há uma grande cooperativa, olha só, no plano inferior, no plano espiritual inferior, existem cooperativas de desencarnados ignorantes congregados para o mal, espíritos que se unem por afinidade de fazer o mal. E que bom a gente estar aqui essa noite hoje, se unidos, nós somos uma cooperativa de espíritos congregados para o bem. Isso já é uma coisa boa dentro de nós. Já significa uma mudança e que a gente tem que valorizar. A gente não deve dar ênfase tão somente às coisas erradas que a gente faz, mas a gente também deve dar ênfase principalmente às coisas boas que a gente faz, que é valorizando as coisas que a gente já consegue fazer bem feita, que a gente vai. Lei do seu microfone está aberto, tá? É valorizando as coisas boas que a gente tem, que a gente vai se fortalecer para a gente fazer o trabalho ativo de trabalhar o mal que está dentro de nós e que só a gente que pode dar conta. Ninguém pode dar conta do mal que habita dentro de mim, só eu mesma. Então está aí a imagem, né? Um serviço de 24 horas, é um serviço incessante que eles fazem, né? E aí a gente vai ver a força do bem nessas colocações ali, entendendo o trabalho da nossa irmã Isabel, que ela executa tão singelo na casa dela, ela faz o culto, ajuda a educar os seus filhos, ajuda a proteger o seu lar, mas não só é um trabalho que fica circunscrito, o bem não fica circunscrito a Isabel. Ele vai muito além, que ali a gente sabe que vão se reunir, né, muitos espíritos é, que trabalham em nosso lar se aproveitam para ali se refazer suas energias para poder
seguir em frente nas suas tarefas? Quantos espíritos vão ali para receber ensinamentos, para se fortalecerem, para serem esclarecidos? Então é a força do bem. A gente às vezes só se detém no mal que é feito na sociedade e acha que só o mal que tem força. O mal é o que ainda é divulgado, mas tem muito trabalho do bem na Terra e o bem tem uma força muito grande. Então vamos lá, que o Senhor recompense a nossa irmã Isabel, concedendo-lhes forças para resistir às tentações do caminho. Todos nós temos tentações no nosso caminho. É interessante o Pai Nosso que diz que está no céu, daí fala, e nos dê força, né, proteção, e não nos deixe cair em tentação. Ou seja, quando a gente estiver no momento da tentação, da provação, a gente pede a Deus para a gente não se deixar abater, não cair de vibração e perder a oportunidade de transformar o mal que ainda está dentro de nós no bem. Então, da mesma forma ali, eles rogam, pedindo para a Dona Isabel para que que Deus conceda-lhe sempre força para ela não desistir dessa tarefa que é de suma importância para ela e para tantos outros, né? Por haver descansado neste pouso de amor, pude encontrar minha pobre filha, desviando-a do suicídio cruel. Era uma pessoa que estava fazendo os relatos, né? Graças à providência divina. Incapaz de sofrear o desejo de aprender, perguntei curioso, isso é André Luiz já, né? Mas como a encontrou, minha irmã? Aí ela disse, em sonho, respondeu a velhinha bondosa, né? Então, olha só, dentro daquele lar foi possível, pela psicosfera estar toda muito bem preparada, foi possível a essa anciã se refazer, conseguir as forças que ela precisava. Para quê? Para durante o sono, que é a hora que a gente tem a oportunidade de se distanciar do corpo físico, né? A emancipação da alma, essa neta essa filha fosse levada até essa senhora que ajudou, a mãe, né, que ajudou ela para que ela não cometesse o suicídio. Então, olha quanta coisa, um trabalho tão simples que está sendo realizado num lar, está fazendo em prol a tantas pessoas. É um trabalho que nós também podemos fazer. O posto de socorro. Escute, minha amiga, interroguei há muitos postos de socorro, ali não está, há muitos postos de socorro, né? Mas que é o posto, né, de nosso lar como este, existem muitos, né? André Luiz querendo saber, né, se existem outros pequenos pontos de luz na Terra, como a casinha da nossa querida Isabel. E aí ela informa, ao que me informaram, há regular número deles, não somente aqui, mas também em outras cidades do país, além de numerosas oficinas que representam outras colônias espirituais, entre as criaturas corporificadas na Terra. Nesses núcleos, há sempre possibilidades avançadas, imprescindíveis ao nosso abastecimento para a luta. É importante lembrar que esses postos de socorro, eles estão sempre vinculados a uma colônia espiritual. E eles são verdadeiros oásis, onde os espíritos desencarnados vão se refazer, onde os espíritos encarnados poderão ser levados também durante o sono físico, como é o caso daquela moça anteriormente citado, para se refazerem, receberem conselhos e desistirem, por exemplo, de cometerem o suicídio, que foi aquele caso ali. Então, ela informa que existem vários desses postinhos de socorro pela terra, né? Então pela terra inteira, além do nosso país, e a gente não pode esquecer que esses postinhos de socorro, eles estão vinculados a uma colônia espiritual. Neste caso específico aqui, a colônia espiritual Nosso Lar. Então, veja bem, um trabalho às vezes tão simples de oração que a gente faz com regularidade, como é o caso do culto do lar na nossa casa, nós podemos nos beneficiar e beneficiar muitos espíritos. Vocês, no entanto, interroguei, permanecem aqui desde os primórdios da fundação? O interlocutor esclareceu prontamente. Não, muitos, como nós, fazem aqui estágios de serviço. Então, muitos como aqueles dois, né, eles fazem estágio de serviço. Então, ali também não só serve de hospital, mas serve também de quê? De escola, porque um estágio de serviço é uma escola. Então, veja bem quanta coisa
quanto serviço que é realizado num lugar tão simples, tão despretensioso. Somente alguns cooperadores de Isidoro e Isabel, Isidoro já está desencarnado, Isabel é a mãe daquelas crianças que ainda se encontram encarnada, aqui estacionam desde o início da instituição. Nós outros, contudo, não nos demoramos em trabalho por mais de 2 anos consecutivos. Um posto como este é sempre uma escola ativa e santa, e os que se encontrem no clima de boa vontade não devem perder o ensejo de aprender. Então, ali, naquele pouso, naquela casa da Dona Isabel, não só é um hospital, mas é também uma escola para muitos espíritos que passam por ali estagiando para aprender como eles vão conseguir ajudar as outras pessoas. E é importante, quando a gente fala em ajudar outras pessoas, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte: para a gente ajudar, seja quem for, a gente precisa ser capaz de se ajudar primeiro. Quem é capaz de se ajudar primeiro, de se conhecer, de fazer seu autoconhecimento e reforma íntima, aí sim está verdadeiramente preparado para conseguir ajudar as outras pessoas. Então entendam, não é só estudar a doutrina, é também estudar a doutrina e é também tentar praticar aquilo que a gente está aprendendo aqui. É difícil muitas vezes. Há determinados ensinamentos aqui que vão requerer de nós um esforço, uma boa vontade muito grande para a gente conseguir fazer. Mas, de qualquer forma, é só para a gente lembrar que se a gente não segue os conhecimentos da doutrina, não bota ele para funcionar no nosso dia a dia, a gente vai ser um teórico tentando ajudar as outras pessoas. A gente vai dar conceitos assim, como papagaio, repetindo coisas que a gente aprendeu nos livros, mas que muitas vezes não vão alcançar o coração daqueles que estão vindo até a gente. Desculpe-me tantas interrogativas, tornei, mas estimaria saber se vocês são os únicos com as atribuições de recrutar os que ignoram e sofrem para as instruções e o consolo. Não, disse um deles, que é o Vieira. E o Delgardo e eu, que é o Delgardo e Vieira, que são espíritos auxiliares na oficina de Nosso Lar, que estão por ali, somos auxiliares apenas de alguns quarteirões no centro urbano. Alguns quarteirões, né? Parece que é coisa pequena, mas alguns quarteirões é bastante coisa. Neste ramo de socorro, os colaboradores são numerosos. Então, veja bem, esses espíritos vão recrutar nas ruas, visitando, passando, espíritos que já sofrem, mas que ignoram, mas que já podem, de alguma maneira, serem ajudados. A gente vai ver mais para frente que eles são até repreendidos se eles levarem espíritos que ainda não estão querendo ajuda. Porque eu sempre falo que a ajuda pressupõe 2 mãos que vão se encontrar. A mão de quem solicita e a mão de quem vai ajudar. Se eu tento ajudar alguém que está com as mãos para trás, perda de tempo, ele não quer ajuda. Perda de tempo entre aspas, tá? Mas não adianta a gente insistir. A gente pode fazer uma prece e aguardar que essa pessoa um dia se deseje receber auxílio. A gente não pode violentar as pessoas, é violência obrigar as pessoas a aceitarem uma ajuda. É violência e é arrogância também. A pessoa tem que querer. A gente tem que aceitar esse momento das pessoas, tá bom? E aí a gente vai ver a caridade, critérios da caridade, que eu sempre falei para vocês que caridade tem critério. Há quem acha que não, mas tem. Vieira recomenda a você e ao Idelgardo, olha a chamada, a melhor observância dos nossos critérios doutrinários. Então você tem que seguir critérios doutrinários. Nessa aí, arrebanhando as pessoas, todo mundo que você acha ou que você quer ajudar. É por isso que a gente tem que estar muito seguro, a gente tem que se conhecer bem, para a gente não vestir as vestes de espíritos salvadores. A gente não é salvador. A gente vai ajudar um número de pessoas, mas a gente não vai ser capaz de ajudar todo mundo. A gente tem que entender, a pessoa tem que querer ser ajudada. Então ele continua, será inútil trazerem até aqui entidades vagabundas ou de má fé. Entendam
Quem não está nem aí, está querendo viver a vida do jeito que acha. Então, não adianta, você não vai mudar essas pessoas. Obedecendo aos alvitres de simpatia pessoal. Nesse caso, eles dão uma puxada de orelha nos dois, porque em verdade eles acabam trazendo conhecidos deles, pessoas que eles guardam afeição e que eles querem ajudar na marra. Mas entenda, a gente não pode fazer isso, porque há tempo de plantar, há tempo de colher. Até na natureza é assim, e Deus age assim com a gente. Ele sabe que nós precisamos de tempo para o despertamento. Não podemos perder tempo com espíritos escarninhos e ociosos, nem com aqueles que se aproximam de nossa tenda alimentando certas intenções de natureza inferior. Não faltarão providências de Jesus para essa gente em outra parte. Aí é um outro serviço, mas que não é aqueles que eles desempenham ali. Lembrem-se disso. Não é falta de caridade, é compreensão do dever. Porque se o trabalho tem uma finalidade, a gente tem que seguir aqueles critérios, aquelas finalidades. Temos um programa de trabalho muito sério no capítulo de evangelização e do socorro. Não podemos abusar da concessão de nossos maiores da espiritualidade superior. Quem aceita um compromisso não vive sem contas. Então, todo compromisso você tem que prestar conta. Então, você tem que ver quais são os critérios daquele ali. Em suma, trazendo isso para a nossa vida, é como a gente aceitar uma tarefa dentro da casa espírita que, por exemplo, exija de nós um comportamento moral o melhor possível. Exija de nós um comportamento moral o melhor possível. E aí a gente não segue. A gente simplesmente não segue. Acha que só porque está ali, está fazendo a tarefa, está tudo certo. Mas não é assim, não. Porque depois, um dia, a gente vai prestar conta. Imagina, eu entro para a sala de passe, esse dia eu não estou preparada, eu fiz uso de substâncias alcoólicas, por exemplo, ou abusei da minha alimentação, e vou lá dar passe. Aparentemente, eu estou cumprindo com as minhas funções. Para os meus colegas encarnados, eu estou. Mas para os desencarnados, eu estou sendo objeto de desequilíbrio dentro da sala do passe. Por exemplo, é um exemplo que eu estou dando. E a gente vai ter que prestar conta disso? Vai. A gente vai ter que prestar conta disso. Porque o trabalho tinha critérios e a gente não seguiu esses critérios. A gente seguiu o critério que a gente quis dar, que era o critério de dar passe de qualquer maneira. Isso é um exemplo que eu estou dando para vocês, né? Por muito que vocês amem a alguma entidade ociosa ou irônica, não facilite os abusos dela. Tá? Então, ali ficou o critério para a gente trabalhar. E será que a gente está seguindo os critérios que a gente, dentro da casa espírita, os critérios da doutrina dos espíritos na nossa vida? Então, isso é importante a gente estar com isso tudo em mente. Se eu vou fazer um trabalho na casa espírita, que eu preciso ter uma certa disciplina mental e alimentar, eu tenho que ter uma disciplina mental e alimentar. Não tem como, por exemplo, eu trabalhar numa mesa mediúnica, numa mesa de desobsessão, e eu achar que eu não vou ter critério nenhum, que eu posso chegar lá, mesmo que eu não esteja preparada, mesmo que eu não esteja nada bem, e que eu vou querer por querer, ou porque querer trabalhar aquele dia de qualquer maneira. Não é assim. Eu vou trabalhar um trabalho. Então eu tenho que fazer a minha parte. Os trabalhos são coisas sérias. Então ele está puxando ali a orelha deles, que eles não estão usando dos critérios que é para usar. Eles passam, querem ajudar aquele espírito que tem alguma vinculação com eles e simplesmente levam para um trabalho e não comportam, porque aquele trabalho não comporta aquilo ali. Então é disciplina, disciplina e disciplina, como Emmanuel falou para Chico Xavier. É difícil? Claro que é difícil. Se fosse fácil, a grande maioria de nós não estávamos na condição de espíritos imperfeitos, mas já éramos bons espíritos. Então eu sei que é um trabalho difícil, mas a gente tem que começar com pequenas tarefas a exercer uma condição de disciplina. Por isso que não é bom a gente pegar muita coisa, é melhor a gente fazer pouco, mas fazer com disciplina o tempo todo. Isso é que é importante. Porque se a gente não faz com disciplina, daqui a pouco a gente está com um monte de tarefa e com todas as tarefas mal feitas. E aí vai dar trabalho para todo um agrupamento, porque tudo que a gente faz está mal feito, tem um buraco, tem uma situação ali conflitante, então não é bom.
é melhor que vocês façam um pouco, mas façam com assiduidade e com disciplina sempre. Pelo menos as pessoas que são responsáveis pela casa espírita, por exemplo, sabem que podem contar com vocês, que vocês não vão deixar furo, a não ser que aconteceu uma coisa muito grave, mas aí é um imprevisto, e não porque a gente não lutou para fazer o melhor que a gente possa fazer. Foi? Alguém quer fazer alguma pergunta mais desse capítulo? Tá, então vamos para o próximo. Oi, eu saí fora dos slides, espera aí, vamos lá. Bom, rumo ao campo, que a gente aqui só vai ver a introdução, porque no campo mesmo a gente vai ver no próximo, tá? Mas vamos lá, eles estão agora em trabalho. Antes do meio-dia, porém, convidou-nos a acompanhá-lo. Na oficina, disse-nos bondoso, encontramos revigoramento imprescindível ao trabalho. Recebemos reforços de energias, alimentamo-nos convenientemente para prosseguir no esforço, mas convenhamos que para muitos de nós a noite representou uma série de atividades longas e exaustivas. Necessitamos de alguns descansos, voltaremos ao crepúsculo. Então, só para reforçar aquele trabalho que está sendo executado ali, que eles trabalharam, muitos espíritos tiveram em atividades exaustivas durante aquela noite toda, mas aquele postinho de socorro na casa da Dona Isabel serviu também para alimentação, para repouso, de hospital, de escola, tudo isso a gente volta a falar de novo. Ali é um lugar onde os espíritos que vêm de nosso lar têm que atravessar os umbrais, eles vão se refazer para executarem as suas tarefas aqui na crosta, e isso é muito importante. Ter um ponto de luz, um lugar para a gente se refazer e seguir caminho na direção dos trabalhos que nós precisamos fazer. Antes que respondêssemos, Aniceto esclareceu: vamos ao campo. E aí eles saem da casa de Dona Isabel e a gente vai começar a ver algumas coisas interessantes. E dirigindo-se especialmente a Vicente e a mim, considerou: utilizemos a volitação, mesmo porque não temos objetivos imediatos no centro urbano. Então, usa a volitação porque eles têm pressa, né? Então, vamos seguir, a gente tem um caminho, vamos usar a volitação. E aí a gente vai vendo aqui nesses slides ilustrativos, eles estão saindo da casa de Dona Isabel, nós não podemos esquecer que estamos no Rio de Janeiro, e eles vão começar. Lembra que lá em nosso lar, o Vicente e André Luiz, eles receberam um passe magnético no perispírito para que as percepções perispirituais deles fossem ampliadas. Não esqueçam disso, quando eles saíram de lá, eles já saíram dessa forma. E agora estão podendo ver coisas aqui na crosta terrestre que, se não fossem essas percepções dilatadas do perispírito, eles não seriam capazes de observar. E aí a gente vai ver a nossa triste realidade aqui, isso é dureza, né? Dantes via somente os homens e os animais, porque ele viu as coisas que a gente está vendo aqui, a gente também sai na rua, a gente está vendo as pessoas, os animais, tudo que está passando, né? Veículos, edifícios chumbados ao sol. Agora ele está vendo uma outra coisa. Agora a visão dilatava-se, reconhecia de longe o peso considerável do ar que se agarrava à superfície. Então, ele tinha a percepção do ar que nós não temos. Para nós, o ar é uma coisa super leve, mas ele já vê que o ar que a gente respira é uma coisa chumbada no chão. Então, aquilo que para a gente é super leve, para eles desencarnados já tem um peso específico diferenciado. Que interessante, né? E eles estão ali, a gente vê que eles estão bem perto da praia, onde tudo é mais suave. A gente que conhece aqui o Rio, que mora muito perto, a gente sabe que a psicosfera da praia ainda é melhor do que do interior do Rio. No interior do Rio é dureza, né? Tive a impressão de que nadávamos em alta zona de mar de oxigênio, vendo embaixo, em águas turvas, enorme quantidade de irmãos nossos a se arrastarem pesadamente, metidos em escafandros muito densos, no fundo lodoso do oceano, né? Olha como a gente acha que, né, que a gente está bem, que está tudo tranquilo, mas eles olhavam para a gente, olha a visão deles. Ele tinha a impressão que a gente que estava caminhando, como se a gente estivesse em escafandro, numa água muito pesada, numa água muito turva, lodosa, né? Então, essa era a sensação que passava. E a gente, às vezes, acha que a gente está, né, tá no paraíso.
Mas nem sempre. Ele vai começar a relatar que aquilo que a gente não vê, a psicosfera, a vida de muitas pessoas é diferente. Muitas pessoas se arrastam na crosta terrestre e nem sabem, mas por causa dos pensamentos que nutrem. A gente vai ver para frente. E ele vai falar das nuvens de bactérias. Olha que interessante. Que não são as bactérias que a gente entenda, não são as bactérias nossas aqui. Essas bactérias que a gente leva lá para o laboratório e é capaz, com aquelas lentes dos microscópio, que são capazes de serem detectadas. Ele está falando de outras nuvens de bactérias. E que a gente vai ver mais para frente que são tão nocivas quanto essas que a gente consegue visualizar nos laboratórios, onde a gente faz os exames para tomar os devidos antibióticos quando são afetados por essas bactérias, né, da nossa terra. Mas não são essas bactérias, são outras. Estão vendo aquelas manchas escuras na via pública? Então, estão com a visão ampliada. Então, tem umas manchas, né, escuras na via pública. Indagava nosso orientador, percebendo-nos a estranheza e o desejo de aprender cada vez mais. Como não soubéssemos definir com exatidão, prosseguia explicando. São nuvens de bactérias variadas, olha só. Que barra, né? Flutuam quase sempre também em grupos compactos, obedecendo ao princípio de afinidades, ou seja, são bactérias que não são bactérias seres vivos aqui da nossa dimensão, mas são formações de pensamentos que são verdadeiros aglomerados, né, de bactérias que ficam flutuando e que obedecem, né, ao princípio de afinidade, ou seja, elas flutuam ao redor e se afinizam com aqueles que estão na mesma sintonia dessas ideoplastias. Pode falar quem está aí para falar. Formação. Nós somos co-criadores em plano menor, é o que está lá no capítulo número 1 do livro Evolução em Dois Mundos. Nós plasmamos o que como co-criadores em planos menor? Nosso perispírito, os umbrais e essas formas de pensamento. Não são daqui da nossa dimensão. Essas bactérias são endoplastias. São, nós não somos co-criadores em plano menor? Temos co-criadores em plano maior, como é nosso Senhor Jesus Cristo. Isso está lá no Evolução em Dois Mundos, capítulo 1, quando vai falar do fluido cósmico universal, mais para o finalzinho desse capítulo vai falar dos co-criadores em plano maior e menor. Nós somos co-criadores em plano menor. Essas nuvens de bactérias são formadas pelos nossos pensamentos e elas ficam ali, são nuvens, elas ficam flutuando e seguindo aqueles que têm a mesma vibração que elas. Então se afinizam, podem até, eu estou passando, eu estou naquela mesma vibração, eu vou puxá-las com a minha afinidade mental, elas vão se aproximar mais de mim, vão fazer sintonia comigo. Olha que coisa triste isso. Isso é a nossa realidade espiritual. A gente está andando na rua, a gente não sabe disso, porque a gente não vê. Não? Flutuam quase sempre também em grupos compactos, obedecendo ao princípio das afinidades, sempre por afinidade. Reparem aqueles arabescos de sombra, indicando-nos certos edifícios e certas regiões cidadinas. Observem os grandes núcleos pardacentos ou completamente obscuros. São zonas de matéria mental inferior, ó. São zonas de matéria mental inferior. E vão lá pesquisar os co-criadores em plano menor. Mas aqui ele está dizendo o que é. O que são isso? São zonas de matéria mental inferior. Somos nós que produzimos isso. Isso é André Luiz que está falando. Que é expelida incessantemente por certas classes de pessoas. Dureza, né? E aí que a gente tem que orar e vigiar. Por que eu estou expelindo 24 horas? É só a gente se auscultando que a gente vai saber quais são os níveis de pensamentos que a gente tem. Se demorarmos em nossas investigações, veremos igualmente os monstros que se arrastam nos passos das criaturas
atraídas por elas mesmas. O que são esses monstros? São deformidades perispirituais e espíritos vagabundos que estão pela rua, que ainda não conseguem entender as realidades espirituais e que ainda se agarram a nós perfeitamente. De que forma? Por afinidade. Isso é o nosso panorama espiritual do nosso planeta de provas e expiações. Vai deixar de ser assim? Vai deixar de ser assim. Quando nós deixarmos de produzirmos esse tipo de conteúdo. Nós temos uma responsabilidade. Às vezes a gente não produz diretamente, mas vez por outra a gente ajuda a manter. E quando a gente cai de vibração, por alguma coisa, a gente ajuda a manter os umbrais, ajuda a manter essas nuvens de bactérias. Então, nós precisamos refletir sobre isso. Então, esse desenho aqui interessante, estão lá mostrando, né, essas nuvens pardacentas, que são nuvens de bactérias que ficam ali, pairando principalmente em cima dos encarnados que pensam, que agem dessa mesma forma, que estão nessa mesma sintonia. Fora os espíritos vagabundos que ainda estão perdidos, sem compreenderem as suas realidades, que se agarram às pessoas. Outra coisa ruim, né? Imprimindo grave inflexão às palavras, considerou: tanto assalta o homem à nuvem de bactérias destruidoras da vida física, né? A nós podemos ser acometidos por uma bactéria? Podemos. A gente pode ser acometido por uma infecção. Sei lá, vou no hospital, estou dando um exemplo, mas pode ser em qualquer lugar, né? Eu vou no hospital, estou com a minha defesa baixa, a gente sabe que o hospital sempre tem bactéria pairando, né? Se vocês não sabem, estou informando isso para vocês. Aí a minha imunidade está baixa, eu posso ficar suscetível de uma infecção respiratória? Posso ficar, né? Então, isso é uma coisa, mas essa nuvem de bactéria é outra coisa que não é essa bactéria, ser vivo do nosso planeta que a gente pode constatar lá no microscópio do laboratório, não, de patologia, não, tá? Não é essa, é outra coisa. Se alguém não está entendendo, por favor. Podem ocasionar doenças na gente, até que vão se transformar em doenças físicas mesmo, e que vão ser de difícil de diagnóstico. Até elas se agravarem e se tornar bem palpável mesmo. Pode sim, pode, pode sim. Isso aí, se eu não me engano, agora eu não tenho muita certeza, mas acho que é no livro Mecanismos da Mediunidade vai falar sobre essas questões de bactérias e vírus produzidos por nós, o quanto pode nos enfermar. Eu não tenho certeza exatamente se está em Evolução em Dois Mundos ou Mecanismos da Mediunidade, tá? Exatamente. Por exemplo, eu posso evitar uma bactéria física muito mais fácil. De que forma? Por exemplo, se eu não preciso ir no hospital, eu não vou. Eu posso manter a minha casa num nível de limpeza bem legal. Muito dificilmente uma bactéria vai me prejudicar, por exemplo, me alimentar bem para manter meu organismo sadio. Mas essa infecção aqui é silenciosa. É, é isso aí. É isso aí. De mente a mente. Mente enferma para mente enferma. Pode falar, Isabel. Pode, porque pode, porque olha só, se você fica doente, por exemplo, você fica doente fluidicamente, né? E pode ser um. Vamos começar a montar uma pessoa doente, coisa triste, tá bom? Mas vamos lá. Uma pessoa está com a vibração baixa e ela é afetada, por exemplo, por essas nuvens de bactérias ou nuvens de vírus que são causadas pela nossa idioplastia. O que vai acontecer? Vibratoriamente a gente vai cair, não vai? Se a nossa vibração cair, automaticamente a imunidade do nosso corpo também cai. Claro.
né? Porque o nosso corpo é reflexo da gente. Ele é um reflexo nosso. O nosso corpo é um reflexo do espírito. E aí aquilo que até então não tem uma característica inicial física, mas vai acabar tendo, vai acabar sendo palpável, vai acabar sendo palpável. Como todas as doenças, ela nasce no campo mental e ela se torna palpável no campo material. É assim que funciona. As doenças são da alma, as doenças são de sintonia. Foi, Isabel? A Nanda está querendo falar comigo também, pode falar. Sim. Eu só quero separar uma coisa. Não significa que todo infectado por coronavírus foi por obsessão. Só quero deixar isso claro, tá? Não, eu só quero deixar isso separado, porque necessariamente não é essa a questão. Senão a gente agora transfere a responsabilidade da doença para o obsessor. E o obsessor não é responsável pela nossa doença. O responsável pela nossa doença somos nós. Porque nós somos o proprietário da nossa casa mental. Então, é só para entender isso, tá? É que, geralmente, quando a gente já está num processo de doença dentro de nós, a gente pode ter como acompanhamento os obsessores, porque é muito difícil. Quem de nós não tem inimigos do passado? É muito difícil a gente não ter aqui nenhum inimigo. Então, eu só quero deixar claro isso, tá? As causas das nossas doenças não são os obsessores, sempre somos nós. Porque fomos nós que deixamos a casa mental aberta para o obsessor reentrar, fomos nós que deixamos a vibração cair, e aí a gente diminuiu a nossa imunidade, ficou suscetível a uma série de patologias, que não são só as patologias por bactérias, mas também são as patologias por vírus. É nesse sentido que eu gostaria que vocês não perdessem o foco, tá bom? Foi, Nanda? Foi, Nanda? Sim, pode estar e pode estar e pode não estar. Eu vou ver se eu encontro as colocações do André Luiz nas obras e vou passar para vocês. Eu só não quero que vocês culpem os obsessores pelas nossas infecções de bactérias, né? E viróticas, porque elas não são culpas dos obsessores, elas são sempre responsabilidade nossa, tá bem? Pode falar, Luciana. É Luciana, não é Márcia, desculpa. Márcia, teu microfone. Isso. Existem duas, duas origens, duas gêneses isso está no livro A Gênese, no livro dos médiuns e a Gênese também. Há duas causas de obsessão. São as kármicas, que são os obsessores que nós viemos arrebanhando de outras vidas porque ferimos, porque desrespeitamos. E tem as parasitárias. O que são as parasitárias? As parasitárias são essas oportunistas que a Márcia citou. Vamos supor que eu agora, nesse instante, eu entre num processo de depressão. Eu posso atrair um espírito que esteja depressivo também, que seja triste.
esteja macambúzio, surumbático, entendeu? E que não tem uma vinculação kármica, ou seja, não tem uma vinculação com outras vidas minhas. Ele apenas grudou em mim por afinidade. Eu estou triste, ele também é triste, então eu vou ficar com ela, entendeu? Não temos um vínculo de outras vidas. Então, seguindo as obras básicas, Livro dos Médiuns e a Gênese, a gente vai ver causas das obsessões. São as passadas ou kármicas, ou as atuais e parasitárias, tá bom? São essas duas causas. É isso que eu quero deixar aqui embasado em cima das obras básicas, tá bom? É isso aí, Márcia. Só dei a base da obra básica, tá bom? Só para a gente se situar que pode acontecer. Mas entenda, as enfermidades são sempre de responsabilidade nossa. Nossa. Sempre de responsabilidade nossa. E aí ele coloca ali. Tanto assalta o homem a nuvem de bactérias destruidoras da vida física, que são essas que a gente pode levar para o laboratório, quanto as formas caprichosas das sombras que ameaçam o equilíbrio mental, que são, né? Quando o meu equilíbrio mental se rompe por alguma razão qualquer, por um desequilíbrio meu qualquer, eu fico suscetível dessa psicosfera que está ao meu redor. Por exemplo, essa psicosfera, eu posso estar ali num local onde tem muitas nuvens de bactéria, eu fico suscetível. Eu posso cair tanta vibração, não estou dizendo cair um pouquinho, posso cair tanta minha vibração que eu fico suscetível de me contaminar por essas nuvens de bactérias que são formas de pensamentos. E aí eu posso cair num processo de perda de equilíbrio do corpo que a gente chama de doença. Tá? Posso. Mas entenda, sempre a responsabilidade é do dono do corpo, é meu, eu espírito. Esse corpo é da minha responsabilidade. Tá? Então, estou seguindo ali, passo a passo, o André Luiz. Tá? Então, vamos continuar. Como vem, o orar e vigiar do Evangelho tem profunda importância em qualquer situação e em qualquer tempo. Porque se a gente estivesse nessa constância de oração, de vigia, de nós mesmos, não é vigiar a vida dos outros, né? Mas vigiar a nossa própria casa mental, a gente estaria tão antenado nas situações do dia a dia, das nossas emoções, o que eu estou expelindo agora? Por que de repente me vem uma euforia, daqui a pouco pode me vir uma tristeza? Por que eu estou sentindo isso? Eu deveria me perguntar. Se eu estou dentro do meu orar e vigiar, eu estou fazendo um escudo protetor dessas situações externas. Externas que eu digo a mim, né? Então eu estou me protegendo. Agora, se eu estou assim, estou sempre vagando e não estou atenta às minhas emoções, aos meus sentimentos, eu fico suscetível de uma psicosfera negativa. Somente os homens de mentalidade positiva, olha aí, os homens de mentalidade positiva. O que é mentalidade positiva? É pensar no bem, agir no amor, agir com bondade, com caridade, com reflexão, com empatia, sempre, né, naquela sintonia maravilhosa, né? Na esfera da espiritualidade superior, conseguem sobrepor-se às influências múltiplas de natureza menos digna. Então, só aquele que está trabalhando no autoconhecimento, na reforma íntima, 24 horas, que está se auscultando muito, está fazendo um esforço tremendo para se melhorar, que não significa que esforço tremendo para melhorar, que já está melhorado, mas que está no processo de melhora, ele fica imune a essas influências. Mas os outros que estão aí vagando pelo mundo afora, né? Ontem até dei uma palestra, falei, a nossa bússola interna às vezes está tão lá na sombra, né? Que é a nossa bússola interna? A nossa bússola interna são as leis divinas que estão escritas na nossa consciência, que a gente não mergulha dentro daquilo ali de jeito nenhum. Então a gente está sem bússola. Mas se a gente já está buscando a bússola nos busca também. Claro, é lei, é afinidade. Eu estou buscando, ela me busca. Eu abro uma sintonia e eu vou conseguindo fazer a leitura dessas leis, eu vou vivendo dentro dessas leis. A gente sabe que é um processo, a reforma, mas de qualquer forma eu já estou no caminho, eu desejo vivenciar esse processo de melhora. Ora, eu crio um escudo protetor dessas influências dessas nuvens de bactéria, das influências dos obsessores, os obsessores kármicos, dos obsessores oportunistas.
Eu crio uma couraça para me proteger de tudo isso. Tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui, que eu fiquei fora do chat. Então tá bom, tá todo mundo bem. Se eu não me fiz entender, vocês, por favor, vão me puxando, tá? Então ele está mostrando aí, são os desenhos, e aí vai, né? As nuvens escuras, cinzentadas, são a mesma situação. E aí a matéria mental, porque a nossa mente é matéria e os pensamentos são matéria, diz André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos e também Mecanismos da Mediunidade, principalmente Mecanismos da Mediunidade, tem um capítulo que vai falar sobre matéria mental. Então, nossa mente é matéria e nossos pensamentos são matérias. Tanto é que, olha aí a nuvem de bactérias. É a prova cabal. É matéria quintessenciada, matéria que os nossos cientistas não acreditam, porque não podem levar para o laboratório, dissecar e provar, mas é matéria. Então ele coloca assim, interessado, contudo, em maior esclarecimento, perguntei, mas a matéria mental emitida pelo homem inferior tem vida própria como núcleo de corpúsculos microscópicos de que se originam as enfermidades corporais? Ele quer saber, aquela nuvem de bactéria tem vida própria, como as bactérias que a gente leva para o laboratório e consegue ver no microscópio? André Luiz quer perguntar, ele é um pesquisador, eu faria a mesma pergunta. E aí, resposta. Como não? Como não? Né? Nós não somos co-criadores em planos menores? Como não? Vai ter a vida que eu der para ela. Enquanto eu estiver dando vida para ela, ela vai existir. Quando eu deixar de dar, ela morre. Como não? A responsabilidade é nossa. Lá, vamos lá. Como não? Vocês presentemente não desconhecem que o homem terreno vive num aparelho psicofísico? Psicofísico. Porque esse corpo de carne aqui é regida pelo psicológico, pelo nosso psicológico, que somos espíritos imortais. Né? Olha a complexidade. Não podemos considerar somente no capítulo das moléstias a situação fisiológica propriamente dita, mas o quadro psíquico da personalidade encarnada. Então, enfermamos muitas vezes por questões psicológicas e fazemos essas afinidades e adoecemos. Vamos adoecendo, adoecendo, até que um dia ela se palpa no corpo físico. Mas quantas doenças, como a própria Patrícia lembrou, a gente vai no consultório e não tem diagnóstico nenhum, mas a pessoa está doente. Mas o que ela tem? Não sei, não tem diagnóstico. Até que um dia acaba tendo, né? Porque água mole em pedra dura, tanto bate aqui nesse sentido que até condensa, né? Nesse caso não fura, mas condensa. E aí, nesse caso, aparece no corpo físico. Aquilo que antes não aparecia nos exames acaba aparecendo. Ora, se temos a nuvem de bactérias produzidas pelo corpo doente, temos a nuvem de larvas mentais produzidas pelas mentes enfermas em identidade de circunstâncias. Então, produzimos e nos enfermamos. É isso que eu falei, a responsabilidade é sempre nossa. Os obsessores é só um plus. Entenda isso. Desse modo, na esfera das criaturas desprevenidas de recursos espirituais, o que são esses recursos espirituais? A oração, o autoconhecimento, a reforma íntima, tudo isso que vai nos salvaguardar de ficarmos à mercê dessas circunstâncias, né? Pode falar, Patrícia. Pode falar. O acaso não existe, leia Kardec. Primeira coisa. Primeira coisa. Primeira coisa. Tem muitas coisas que nós passamos de enfermidades físicas que estão lá, estão impressas no nosso perispírito, são marcas no nosso perispírito que nós trazemos de outrora. Isso é ponto 1.
possibilidades. Ponto 2. Às vezes elas estão lá como possibilidades. E aí a gente cai de vibração, aí vem a obsessão junto e potencializa, e aí aquilo que estava lá como uma possibilidade, ela se torna uma realidade. Respondi? Só não culpem os pobres dos obsessores. Não culpem. Porque eles estão nas nossas vidas por responsabilidade nossa. Isso aí. A gente tem que abrir a associação dos protetores dos obsessores. Tá bom? Então vamos lá. Podemos seguir? Deixa eu ver aqui. Poderemos, na atualidade da Terra, fornecer tratamento no organismo da carne. Que bom que a gente já tem tratamento aqui, porque ameniza as situações, muitas vezes não soluciona, mas ameniza até a gente conseguir tomar as rédeas da vida de novo e quem sabe a gente conseguir a cura total novamente. Quem sabe? A misericórdia de Deus é que sabe, a gente não sabe. Semelhante tarefa dignifica a missão do consolo, da instrução e do alívio. Olha só quanta coisa que a gente tem, né? Mas no que concerne à cura real, somos forçados a reconhecer que esta pertence exclusivamente, palavra deles, exclusivamente ao homem espírito. Ninguém pode nos curar, porque estaria derrogando uma lei de Deus. Uma não, várias, mas vou citar a primeira. A lei de liberdade, que é o livre-arbítrio. Segunda lei que nós estaríamos derrogando se eu pudesse curar alguém. A lei do trabalho. A terceira lei que eu estaria derrogando se eu curasse alguém. A lei do progresso, porque eu estaria fazendo todo o trabalho por ele. Foi? Então, o que a gente está fazendo aqui na Terra? Aliviando as situações para que a pessoa encontre o seu caminho de cura. É isso que a gente faz da área de saúde. A gente não faz nada além disso. A gente é bem competente. Falo por mim. Vamos lá, Lorena. Pode... Fuga, que você quer falar? Por fuga? Pode. Vou te responder em dois tempos. Primeiro, isso é uma possibilidade, mas pode não ser uma realidade plena. É uma possibilidade. Segunda, ela pode estar fortemente com problemas espirituais para resolver ali. Então a gente não pode afirmar que ela esteja nessa condição por isso, entenda. A gente não pode ser extremista. O espírita quer sempre ter uma resposta extremista para tudo. A doutrina dos espíritos não é linear, para começar. Então, pode ser uma fuga dela, potencializada por obsessor, pode ser só uma fuga dela e a espiritualidade está tentando trabalhá-la para fazer com que ela consiga despertar para as realidades. Pode. A gente só não pode cimentar, dizer que é por causa disso e ponto. A gente não sabe. A gente não tem capacidade para abranger, ter uma resposta total, viu? Eu já te dei duas possibilidades em uma. A gente só não pode cimentar, tá bom? Quando a gente cimenta, a gente erra. Ok, nada. E aí as orientações de Aniceto, né? Porque para cada mal tem um remédio. Por isso tornou Aniceto cuidadoso. A existência terrestre é uma gloriosa oportunidade para os que se interessam pelo conhecimento e elevação de si mesmos. Não é dos outros, não. É de si mesmos. É por esta mesma razão, e por esta mesma razão, ensinamos a necessidade da fé religiosa entre as criaturas humanas. Aquela fé que precisa alcançar a razão, tá, gente? Não é a fé dogmática, não.
É a fé que precisa alcançar o desenvolvimento da razão. Desenvolvendo essa campanha, não pretendemos intensificar as paixões nefastas do sectarismo, olha aí, mas criar um estado positivo de confiança, otimismo e ânimo sadio na mente de cada companheiro encarnado. Até agora, apenas a fé pode proporcionar essa realização. As ciências e as filosofias preparam o campo. As ciências e as filosofias preparam o campo, foi o que eu falei. A gente da área de saúde faz muito pouco. Entretanto, a fé que vence a morte é a semente vital. Então, a gente ajuda, mas não soluciona, porque a solução é do paciente, não é nossa. Possuindo-lhe o valor eterno, encontra o homem bastante dinamismo espiritual para combater até a vitória plena em si mesmo. E aí o poder do amor, que não tem coisa mais poderosa no mundo. Sim, André, se não fosse o poder muito maior da luz solar, essa luz que nós temos todos os dias, casada ao magnetismo terrestre, ao magnetismo do centro da Terra, né? Dos elementos materiais que existem aqui, está falando agora da matéria mesmo. Poder esse que destrói intensivamente para selecionar as manifestações da vida, na esfera da crosta, a flora microbiana de ordem inferior não teria permitido a existência de um só homem na superfície do globo. Por essa razão, o solo e as plantas estão cheios de princípios curativos e transformadores. Então, olha que interessante. Se não fosse o poder da luz solar, com o magnetismo da Terra e das plantas, nós já teríamos destruído o planeta inteiro com as nossas formas de pensamento. Que triste, né? Que triste. Isso é ele que está falando, não somos nós. Que triste. Notícia triste, mas notícia consoladora também, porque a gente pode ajudar a transformar o planeta pensando bem, amando mais, perdoando mais, tendo mais paciência com as dificuldades das outras pessoas. Principalmente, às vezes, com a paciência com a inveja das outras pessoas, né? Que às vezes a gente precisa ter, né? Então, isso daí é um poder de transformação. É um poder de transformação que nós podemos operar todos os dias, cada um de nós aqui. A gente pode, ao invés de a gente contribuir para as nuvens de bactérias, vamos contribuir agora com a luz solar, com o magnetismo da Terra, para a gente melhorar o retorno. A gente vai estar contribuindo. A questão de número 132 do Livro dos Espíritos pergunta qual o objetivo da encarnação? O objetivo da encarnação. Passar por provas e expiações e concorrer para a obra universal. Então, eu posso concorrer para a obra universal? Posso. Quando eu amo, eu estou concorrendo para o bem-estar do universo. Olha que coisa boa. Então, ao mesmo tempo que a gente pode criar as bactérias, a gente pode concorrer para a obra universal. Olha que maravilha, gente. O poder está na nossa mão. A gente escolhe para onde a gente quer andar. A escolha é nossa. E, finalmente, gratidão com Jesus, que é o nosso modelo e guia, que a gente não siga nenhum outro modelo, porque não vale a pena. Não vale a pena. Quer saber se está no roteiro? Segue Jesus. Seguir Jesus não é mole. O jugo dele é suave, mas o jugo dele significa observância da lei. É suave. Mas eu falo, mas isso é duro. Não, isso é suave. Porque a observância da lei, ela te liberta de si mesmo. Isso é suave. A observância da lei, a lei de Deus é misericordiosa. A nossa é punitiva. Pode ver isso. Quanto que a gente tenta se vingar às vezes das pessoas? É só a gente observar o que a gente pensa. Né? Então era isso que eu tinha para falar para vocês essa noite. Eu vou ver se eu consigo depois colher o material e passar para isso hoje. Eu estou um pouco atarantada com algumas coisas pessoais, vocês não têm nada com isso, eu sei, mas eu tenho que dar satisfação, né, para vocês entenderem que não é má vontade da minha parte. Vocês me cobrem, porque eu volto em outro momento e passo material para vocês se eu não conseguir fazer isso hoje ainda, tá bom? Boa noite, bom trabalho para vocês. Gente, eu vou fazer a prece final para a gente, tá? Boa noite a todos. Eu vou fazer a prece, tá? Senhor Deus, Jesus, Mestre querido, aos amigos espirituais que estão sempre conosco e todos nós temos um mentor espiritual que nos protege, que nos guiam, que vibram pelas nossas conquistas.
a nossa eterna gratidão por tanto amor que nós recebemos todos os dias na nossa vida. Não temos palavras para agradecer, Senhor. E nessa vibração de gratidão, sentindo o teu amor e a tua misericórdia, que nós possamos levar essa boa energia através dos nossos pensamentos a todos aqueles que são motivos das nossas preocupações e que passam por provas e expiações aspérrimas, Senhor. Gratidão também por essa oportunidade. Gratidão a todos vocês e uma semana cheia de luz com nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigada.